Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Neste projeto nós vamos criar um contador de vagas de estacionamento. Por incrível que pareça, nós não vamos utilizar nenhuma técnica super avançada para isso. Nós vamos utilizar recursos simples do OpenCV. Se você curte esse conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se você quer aprender visão computacional do zero, confira nosso curso que vai te ensinar desde os fundamentos até as técnicas mais avançadas para o processamento de imagens. Não perca essa chance, o link está na descrição do curso. Bom pessoal, e para este projeto nós vamos precisar de duas bibliotecas, o OpenCV e o NumPy. Então vou fazer aqui a importação do OpenCV e o NumPy SNP. Muito bem, a primeira etapa do projeto, abrir aqui o vídeo. A primeira etapa é mapear as vagas. Então nós temos aqui 8 vagas na imagem, né? Eu estou desconsiderando essa última aqui, que ela ficou bastante cortada aqui no vídeo, né? Então estou considerando apenas essas vagas aqui do centro. E aqui nós temos 8 vagas. E então eu fiz um mapeamento do retângulo, pegando aqui um retângulo dentro de cada vaga. Então eu tenho que mapear e extrair as posições X, Y, altura e largura. Bom, então eu já fiz aqui a extração dessas informações. Tá? Eu fiz utilizando o método SelectROI do OpenCV. Porém, você pode usar qualquer outra técnica para extrair as posições de cada retângulo de dentro das vagas. Então, vou copiar aqui e colar. E aqui eu coloquei cada uma separadamente para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, eu tenho a vaga 1. E aqui está a posição do retângulo na imagem. Então aqui nós temos o eixo X, Y, largura e altura. Ok? Muito bem, o próximo passo eu vou unir todas essas coordenadas em uma única variável, que será a variável vagas. Então vou criar aqui um array contendo vaga 1. E vou colocar as 8 vagas aqui dentro. Vaga 2, 3. Até a vaga 8. Bom, e agora vou criar a variável vídeo, que vai receber cv2.videoCapture. E aqui eu vou passar o caminho do vídeo, que está aqui dentro da pasta. E é o vídeo que contém a imagem do carro estacionando. Então vou colocar aqui vídeo.mp4. O arquivo do vídeo, pessoal, vai estar aí disponível para download no anexo da aula, tá bom? E aqui nós vamos montar a estrutura básica para rodar o vídeo, né? Então vou criar aqui um loop while do tipo infinito. Vou criar aqui a variável check e imagem, que será igual ao vídeo.read. Eu vou colocar aqui um imshow para exibir a imagem na tela. Passando o img. Em seguida um cv2.hkey com delay de 1 milissegundo. Muito bem, vou aumentar aqui um pouco o delay para 10 milissegundos, fazendo com que a imagem passe um pouco mais devagar. Bom, agora nós temos que fazer o pré-processamento dessa imagem e aplicar algumas técnicas nela para nós extrairmos a informação que a gente precisa. Bom, e aqui agora nós vamos percorrer a variável vagas, ok? Onde contém as nossas coordenadas, e verificar se
as coordenadas estão corretas, né? Se estão no lugar correto. Então, vou criar aqui um for x, y, largura e altura, que é o width e height, dentro da variável vagas. Então, já estou percorrendo a variável vagas e extraindo cada uma dessas posições, ok? E aqui vamos colocar cv2.rectangle. Vamos fazer um retângulo na imagem original, pegando como ponto inicial x e y, indo até x mais width, y mais a altura, que é a variável h. E aqui vamos colocar uma cor verde, com uma espessura de 3 pixels. Então, rodando. Muito bem, nós temos então, em cada uma das vagas, o retângulo, né, da posição que eu extraí inicialmente. Lembrando que vou também disponibilizar para download um arquivo TXT com essas informações, tá bom? Bom, e a estratégia que nós vamos utilizar para verificar se aquela vaga está livre ou não vai ser pela escala de cor dos pixels dentro de cada retângulo. Então, nós temos que fazer um processo de binarização nessa imagem, onde nós vamos deixar ela apenas com duas cores, que é preto e branco, e assim aplicar algumas morfologias para melhorar a extração dessas informações. Então, o primeiro passo aqui vai ser converter a imagem original para a escala de cinza. Então, vou criar aqui a img cinza, e será igual a cv2.cvtcolor, pegando a imagem original, com o código de conversão BGR to Gray. E agora nós vamos aplicar um threshold, né, que vai binarizar a imagem. Então, vou criar aqui o img th de trash, e nós vamos utilizar um threshold adaptativo. Isso porque a técnica de adaptação ela vai desconsiderar alguns ruídos da imagem, né? Por exemplo, sombra. Então, nós temos uma suavização da escala de cor dos pixels. Então, vamos colocar aqui cv2.adaptative threshold. Vamos passar a imagem em cinza. O valor máximo é 255, é o valor padrão, né, da escala do pixel. E o método de adaptação será o cv2.adaptative trash Gaussian C. Em seguida, temos que colocar o tipo de threshold. E eu vou colocar aqui um threshold binário invertido, tá? Então, eu quero uma inversão na onde nós temos pontos escuros na imagem. Eu quero que seja mostrado como claro, como pixel branco, e aonde nós temos pixels mais claros, eu quero colocar com a cor preta. E aqui, passando os parâmetros finais, o melhor parâmetro que eu encontrei foi o valor 25 para o block size e 16 para o C. Bom, então vamos exibir a nossa imagem de threshold e ver como está ficando. Vou criar aqui o vídeo TH, que é o vídeo trash. E vamos rodar. Então, aqui nós temos duas imagens. E aqui nós podemos ver claramente que nos pontos onde nós temos o maior brilho na imagem, né, por exemplo, a rua, nós temos ela pintada de preto no threshold invertido. Tá? Então, percebe que quando uma vaga está vazia, nós temos uma grande quantidade de pixels preto dentro da vaga. E quando nós temos um carro, essa quantidade de pixels preto diminui e dá espaço aos pixels brancos. Então, é com esse indicador que nós vamos criar uma condição para verificar se tem carro ou não naquela vaga. Muito bem,
E agora eu vou aplicar aqui uma morfologia que vai melhorar ainda mais a qualidade da imagem. Então vou criar aqui um Medium Blur, vou criar IMG Blur, que vai receber CV2. O Medium Blur, que vai dar uma suavizada nos pixels. E aqui eu vou passar a imagem Trash, passando uma matriz de 5. E então nós vamos aplicar ainda mais uma morfologia, que é a dilatação. E a dilatação, como o próprio nome já diz, ela dilata, ajuda a dilatar os pixels. Então no espaço onde nós temos maior quantidade de pixels pretos, usando a dilatação, essa quantidade de pixels pretos tende a aumentar, e é da mesma forma aonde tem pixels brancos. E para isso eu preciso criar aqui o kernel, utilizando o NumPy. Então vamos utilizar np.ones e passar aqui uma matriz de 3 por 3 com o tipo np.int8. Ok? Então vamos criar a imagem dill, que será a imagem dilatada, igual a cv2.delete. E aqui vamos passar a imagem blur e a variável kernel. Então vamos ver como está ficando essa imagem dilatada. E veja que agora nós temos uma imagem bem mais limpa, né? Retirando aí alguns ruídos. Muito bem. E agora vamos fazer uma operação aqui. Para cada vaga que nós extraímos as coordenadas, nós vamos calcular a quantidade de pixels brancos dentro desse retângulo. Então vou criar aqui um recorte. Nós vamos fazer um recorte na imagem dilatada. Então a imagem dill, pegando as coordenadas y até y mais h, x até x mais a largura, que é o width. E aqui vamos colocar quantidade px branco, né, a quantidade de pixels brancos, que será igual a cv2.count non-zero. Ou seja, eu quero contar pixels que não são zero, que não são pretos. E eu vou passar para essa função a variável recorte. Então, para nós vermos esse número, vou colocar aqui um cv2.putText, passando a imagem original, fazendo uma string da variável QTPixels brancos, e vamos colocar na posição x, y mais a altura. Eu vou colocar aqui menos 10 pixels para nós colocarmos o número bem ali no cantinho do retângulo. Em seguida, a fonte que nós vamos utilizar, vou colocar aqui cv2.HertzSimplex. Vou colocar aqui um font scale de 0.5. Vou deixar na cor branco, com espessura de 1 pixel. E agora, quando nós rodarmos, veja que nós temos aqui em tempo real a quantidade de pixels. Quantidade de pixels brancos. E veja que interessante, nas vagas que estão vazias, nós temos um número entre 800 e no máximo 3.000, né? Nós temos aqui 2.500, 2.300. Vamos colocar aí um limite de 3.000 pixels, né? Brancos. E por outro lado, quando nós temos um carro estacionado na vaga, nós temos uma quantidade bem maior de pixels brancos. Então nós temos aqui 5.000, 6.000. O carro vai estacionar. E agora nós temos 7.000 no quadrado onde o carro está. Então eu posso considerar aqui, abaixo de 3.000 pixels brancos,
nós temos uma vaga vazia e acima disso nós temos uma vaga preenchida. Então vou criar aqui a seguinte condição: se QT pixels brancos for maior que 3000, então significa que nós temos uma vaga preenchida. Eu vou tirar aqui esse retângulo e colocar aqui dentro com a cor vermelha. Tá? Se nós temos uma vaga preenchida, nós vamos pintar o retângulo de vermelho. E caso contrário, nós vamos pintar o retângulo de verde. Então vou colocar aqui um verde e vamos executar. Muito bem, está funcionando perfeitamente, né? Nós temos aqui 3, 4, 5 vagas vazias e 3 vagas preenchidas que estão em vermelho. Agora nós temos que contabilizar esses números. Então vou criar aqui uma variável QT vagas abertas que vai iniciar com 0. E a cada vez que nós tivermos uma vaga com a quantidade de pixels menor do que 3000, né, aqui no else, nós vamos contabilizar o número na variável QT vagas abertas. Então, mais igual a 1. Então, vamos ver aqui se está funcionando. Vou colocar aqui um print na variável QT vagas abertas. E quando nós rodarmos, está mostrando 6. E quando o carro estacionar, agora nós temos 5. Então está funcionando perfeitamente. Agora vamos colocar essa informação dentro da imagem. Então vou criar aqui um retângulo. cv2.retângulo na imagem. Passando aqui os valores 90 e 0 para ficar bem ali em cima na imagem. Indo até 415 por 60. Nós vamos colocar um retângulo, né, preenchido com uma cor e o texto por cima, né, para destacar assim o texto. Então vou colocar o retângulo aqui na cor azul. Com uma espessura de -1, né? Ou seja, eu quero que ele esteja totalmente preenchido. Em seguida, um cv2.putText. Pegando a imagem. E aqui eu vou criar um texto. Eu vou fazer aqui uma concatenação. Vou colocar livre. 2 pontos. E aí vamos concatenar com a variável QT vagas abertas. Em seguida, barra a quantidade de vagas totais que nós temos, que são 8. Muito bem, então esse será o texto. Vou colocar aqui a posição 95 com 45. Fonte cv2. Fonte Hershey Simplex. Passando um scale de 1.5. Eu vou colocar o texto na cor branca para ele destacar sobre o retângulo azul. E uma espessura de 5 pixels. Então vamos rodar. E temos 6 vagas livres de 8. Agora nós temos 5. Muito bem. E o nosso contador de vaga funcionou perfeitamente. Espero que vocês tenham curtido esse projeto e eu vejo vocês nos próximos vídeos.